Fica mais perto, na borda do slide, que pega certinho. Bom dia, darei início à apresentação do caso clínico número 2. Trata-se de um paciente de 35 anos, advogado, chamado José Antônio, que deu entrada ao pronto-socorro com dores articulares, dores no peito, cansaço e febre de 38 graus Celsius durante 3 dias. O nosso paciente nasceu no interior de Goiás em 1983, teve uma infância humilde, onde auxiliava os pais na lavoura quando voltava da escola. Durante a adolescência, relata que era muito reservado, autoestima baixa, tristeza proeminente e mudou para Brasília para cursar a faculdade de Direito. Na sua vida adulta, se formou e casou-se. O objetivo do nosso trabalho é estruturar um caso clínico de forma a relacionar os sinais e os sintomas que o paciente apresenta, justificando o motivo da entrada do mesmo no pronto-socorro e também a indicação do mesmo para a clínica de fertilização, permitindo assim um melhor entendimento sobre as alterações clínicas para poder definir um diagnóstico e indicar os tratamentos adequados. Para a construção do trabalho foram consultados acervos bibliográficos disponíveis na Biblioteca Padre Inocente Radrizani e também portais de pesquisa como Google Acadêmico, Medline, PubMed, entre outros, com os descritores como febre reumática, artrite, depressão e celulite facial. O nosso paciente, ao entrar no pronto-socorro, informou que morava em área endêmica de Chagas, além de falar que estava tendo dificuldade de ter relação sexual com a sua esposa. Por conta disso, foram solicitados exames para a confirmação ou descarte da suspeita de Chagas e testes de triagens, como hematológicos, bioquímicos e sorológicos. Foram administrados paracetamol para alívio imediato das dores. Bom, como na doença de Chagas o coração ele é o principal órgão que é afetado, foi pedido o xenodiagnóstico e os testes sorológicos devido a alguns sintomas que o paciente estava apresentando quando chegou no pronto-socorro. Já que na fase crônica, a doença de Chagas ela vai causar uma fibrose difusa, onde vai ter a alteração do tecido muscular por tecido epitelial, comprometendo a contração do coração. Que isso vai levar a arritmias sinusais, extrasístole ou fibrilação arterial, dentre outros parâmetros. Como foi dito anteriormente, foi pedido o teste sorológico para a doença de Chagas, onde o resultado obtido foi uma titulação menor que 1/10, mostrando que o paciente é negativo para a doença de Chagas. E, além disso, o teste confirmatório foi o xenodiagnóstico, que é um método parasitológico indireto, que é utilizado para a detecção da fase crônica da doença de Chagas. E as suas vantagens são simplicidade e sensibilidade, além de ser de fácil criação, transporte e conservação dos insetos que serão utilizados no método. E a sua única desvantagem é o tempo de liberação do resultado. O método consiste em você criar insetos em laboratório, onde eles vão ser alimentados com sangue de aves, e antes de fazer o procedimento do método, eles vão ser deixados em jejum de 3 a 4 semanas. Em seguida, eles vão ser colocados sobre a pele do paciente por 30 minutos, onde eles vão ficar sugando o sangue do paciente. Após semanas ou alguns dias ou semanas, você vai fazer a análise das fezes do inseto à procura de formas de vida que podem ser encontradas durante o ciclo do inseto, dentro do inseto, que é Tripomastigota metacíclico ou Epimastigota, do protozoário flagelado, que é o Trypanosoma cruzi, e que ele possui também um cinetoplasto. O resultado do nosso paciente foi negativo, como já foi suspeitado desde quando o sorológico também deu negativo. Além disso, outros métodos que podem ser utilizados para avaliação da fase crônica da doença de Chagas
é a inoculação em animal de laboratório, que vai permitir uma análise em maiores volumes de sangue do parasita, porém ele tem uma dificuldade que é no transporte e na manutenção dos animais que vão estar no laboratório. E também pode ser feita a cultura in vitro, porém ela é de fácil contaminação bacteriana, o que vai impedir muitas vezes a avaliação dos resultados. Como a hipótese de Chagas foi descartado, os exames hematológicos, o hemograma, todos os parâmetros estão dentro dos valores de normalidade, sendo que existe um aumento dos leucócitos com o aumento de neutrofilia, indicado pelo FLAG. Também temos o aumento do VHS. A respeito dos exames bioquímicos, existe o aumento da alfa-1 globulina e da gama-globulina. Além disso, a proteína C reativa está aumentada, que é um importante marcador de inflamação. E também existe a presença da anti-streptolizina O aumentada, indicando que existem anticorpos contra fatores de virulência do Streptococcus. Sendo assim, foi suspeitada febre reumática, em consequência de uma faringite maltratada pelo Streptococcus pyogenes e por conta de predisposições genéticas e fatores ambientais associados. Na febre reumática, o mimetismo molecular é muito importante, visto que os anticorpos que são desenvolvidos contra estruturas do patógeno se assemelham com o do nosso corpo. A artrite pode ser decorrente do depósito de imunocomplexos nos líquidos sinovial. E as principais manifestações clínicas de José Antônio foi a artrite e a cardite. Para o diagnóstico foi utilizado o critério de Jones, em que o paciente apresenta 3 dos sinais maiores, que é a artrite, a cardite e a anti-streptolizina O aumentada. Além de ter sinais menores, como febre, aumento do VHS e aumento da proteína C reativa, indicando que o paciente está em um surto inicial da doença com a presença de cardiopatia reumática. Para o tratamento da febre reumática, no paciente que tem a cardite associada à artrite, foi utilizada a prednisona, 20 mg a cada 12 horas por via oral, num período de 4 a 8 semanas. A absorção ela ocorre no trato gastrointestinal e sofrerá metabolismo no fígado, sendo transformado no metabólito ativo, que é a prednisolona. É distribuído associado a proteínas plasmáticas e a excreção é renal e tem uma meia-vida de 3 horas. Sobre o seu mecanismo de ação, a forma ativa, que é a prednisolona, se difundirá por membranas biológicas, atuando nos receptores citoplasmáticos. Essa associação permitirá a formação de um dímero. Esse dímero forma um complexo receptor fármaco ativado que se difundirá para o núcleo e atuará no DNA, inibindo fatores de transcrição de citocinas pró-inflamatórias, além de produzir anexina, que é uma proteína que inibe a fosfolipase A2. Algumas alterações, como distensão abdominal, eritema facial, podem ser vistos. Para o tratamento do foco estreptocócico, foi utilizada a benzilpenicilina benzantina intramuscular, 1.200.000 de unidade intravenosa em dose única. É absorvido lentamente dos depósitos musculares, 50% é transportado com proteínas plasmáticas e 60 a 90% será eliminado na urina. O que não for eliminado na urina é metabolizado em ácido penicilóico. O mecanismo de ação da penicilina vai ser na parede celular das bactérias, inibindo a reação de transpeptidação e, com isso, não permitindo a formação da ligação cruzada e inibindo o crescimento bacteriano. Algumas reações locais, como dor no local de aplicação e equimose, podem ser vistos. Bom, após o paciente ter sido descartada a possibilidade dele ter doença de Chagas e o diagnóstico de febre reumática ter sido efetivo, eles começaram um tratamento e o médico que participou da anamnese, em conjunto com todas as coisas que o paciente falou durante a anamnese no pronto-socorro, indicou que ele procurasse uma clínica de fertilidade, onde ele teria um acompanhamento psicológico e faria exames de fertilidade. A respeito do espermograma, que é a avaliação laboratorial do espermatozoide,
são avaliadas características macroscópia e microscópias. Diante das macroscópias, é analisado a aparência, em que o ejaculado deve ter uma aparência esbranquiçada, opaca e homogênea, e sofrer liquefação em temperatura ambiente em até 1 hora. Se o ejaculado tiver a presença de grânulos gelatinosos e tom amarronzados, está fora do padrão de normalidade. Já o pH deve ser em torno de 7,2, sendo que pH ácido mata os espermatozoides. Enquanto que a viscosidade é a formação de gota, é uma técnica de gotejamento que é feita após a liquefação do material. Se tiver a formação de um filamento maior que 2 centímetros, indica que a viscosidade está fora do padrão de normalidade. E a respeito do volume, deve ser maior que 1,5 ml, sendo que maiores que 5 ml indicam infecção aguda e menor que 1,5 ml uma inflamação crônica. A quantidade de espermatozoides ideais na avaliação microscópica deve ser 15 vezes 10 a sexta espermatozoides. E um outro parâmetro avaliado é a motilidade, que vai ser analisada na objetiva de 400 vezes, em torno de 100 espermatozoides, para ver se eles são móveis. Sobre a viscosidade, se o espermatozoide for imóvel no exame anterior, é necessário ver se ele está vivo ou morto. E isso é feito a partir da coloração, sendo que nos vivos não tem a penetração do corante, diferentemente dos mortos, por conta da membrana. O ejaculado não tem apenas espermatozoides, mas também células epiteliais, leucócitos, e a quantidade de leucócitos não deve ser maior que 1 vezes 10 a sexta por ml. Um outro padrão avaliado é a morfologia, que tem que ser a cauda, o corpo e a cabeça. E esses são os padrões de anormalidade. O espermograma do nosso paciente estava dentro dos valores de normalidade, indicando que ele não tinha nenhum problema de fertilidade. Bom, em conjunto na clínica de fertilidade com o espermograma que foi realizado, ele passou por um exame com um psicólogo, onde ele fez uns testes, foram aplicados testes de escala de depressão de Hamilton, questionário de saúde do paciente e também foi realizado o teste de metabolômica, que deu um resultado de depressão endógena não tratada desde a infância. Bom, o teste de escala de depressão de Hamilton se baseia em 17 itens, onde vai ser analisado o senso de crítica, perda de peso, hipocondria, que pode estar relacionado ao paciente, dentre outros. Já o questionário de saúde do paciente se baseia em 9 perguntas que ele vai responder de acordo com o que ele estava sentindo nos últimos 14 dias. E a metabolômica, ela foi utilizada para análise da depressão porque ela é um estudo que complementa as investigações genômicas e proteômicas com base nas análises dos perfis de metabólitos globais, que podem ser analisados em amostras biológicas como a urina, plasma ou tecido. Bom, a metabolômica, ela consiste na junção da cromatografia líquida, que é uma excelente técnica de separação, em conjunto com a espectrometria de massa, que é uma excelente técnica qualitativa, onde você, tendo a junção das duas, vai ter a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. A cromatografia líquida, ela é a principal técnica de separação, e ela permite fazer a análise de substâncias presentes em matrizes complexas, como, por exemplo, fluidos biológicos. No caso do paciente José Antônio, foram analisados os metabólitos presentes na urina. A espectrometria de massa, ela é uma técnica analítica física que é capaz de detectar e identificar as moléculas de interesse, através da medição das massas dessas moléculas e fazendo a sua caracterização também das estruturas químicas. A amostra ela é colocada no inlet, e as substâncias presentes na amostra será transferida para a fonte ionizante. Nessa etapa vai ter a transformação das substâncias da amostra em íons. Esses íons são transferidos para o analisador, que tem a função de separar os íons de acordo com a relação massa sobre carga, que vai ser detectada pelo detector e transformada em estímulo elétrico e transferido a um computador, que processará os dados e darão origem ao espectro de massas. Como vemos nessa representação desse gráfico, a relação do sinal
em relação à massa sobre a carga. Os metabólitos que foram analisados na urina do paciente foram triptofano, quinurenina e fenilalanina, ambos estando aumentados. Já a creatinina, o citrato e o alfa-cetoglutarato, eles estão diminuídos. O aumento das citocinas, nos pacientes com depressão, é comum ter um aumento das citocinas pró-inflamatórias. E o aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, elas estimulam a enzima IDO, que vai degradar o triptofano à quinurenina. E uma menor quantidade de triptofano será destinada à produção de serotonina, sendo assim tendo a diminuição desse mediador químico. Além disso, nos pacientes com depressão tem uma diminuição do cofator BH4, que ativam a enzima fenilalanina hidroxilase, que é responsável pela transformação da fenilalanina em tirosina. E com isso diminui os mediadores químicos, como norepinefrina, epinefrina e dopamina, sendo a dopamina extremamente importante no processo de ereção masculina. Além disso, o citrato, alfa-cetoglutarato e a creatinina diminuída levam a deficiência energética que leva os pacientes de depressão a ter uma fadiga. A depressão e a febre reumática elas estão relacionadas, pois o sistema imune fica mais suscetível a infecções. Porque o hipotálamo vai produzir o hormônio de corticotrofina, que vai atuar na hipófise, liberando o hormônio adenocorticotropina, que vai atuar nas suprarrenais, e com isso vai ter a liberação de cortisol e catecolaminas. O cortisol, por sua vez, atua nas células dos neutrófilos e linfócitos, diminuindo a atividade e com isso ficando mais susceptível à infecção. Para o tratamento da depressão foi utilizado cloridrato de sertralina, 100 mg por dia por via oral de uso contínuo. É absorvido lentamente no trato gastrointestinal, distribuído ligado a proteínas plasmáticas, alcança os picos máximos de 4 horas e meia a 8 horas. Sofre o metabolismo de primeira passagem no fígado. A sertralina e seus metabólitos são excretados na bile e nas fezes e na urina, Sobre o mecanismo de ação do fármaco, ele vai atuar inibindo a recaptação da serotonina e com isso vai ter uma maior oferta de mediadores químicos que atuarão nos neurônios pós-sinápticos, melhorando a qualidade de vida do paciente em relação à depressão. Não existe uma relação fármaco-nutriente, é contraindicado a utilização com inibidores das monoaminas oxidase e em pacientes que utilizam cloridrato de sertralina com benzodiazepínicos tem um falso positivo na urina, porém não é visto isso no nosso paciente. Algumas reações adversas são comuns, como o aumento do apetite e aumento da libido. Bom, após a identificação da depressão e o espermograma estar normal, o paciente vai ter que fazer um acompanhamento por 6 meses para depois ver se a disfunção erétil foi resolvida ou não. E no início do tratamento da depressão, o paciente voltou ao PS com uma infecção bacteriana não purulenta que foi identificada como celulite facial. Ela é uma complicação que se espalha difusamente e é causada pelo Streptococcus pyogenes. E a celulite facial, ela pode acontecer em pacientes que têm depressão mesmo durante o seu tratamento. E com isso, o que acontece? A suprarrenal libera catecolaminas, que faz a diferenciação do TH em TH2, que aumenta a quantidade de interleucina 4. Além disso, essa interleucina 4 ela pode estimular o próprio TH e dar origem ao TH2 e produzir mais interleucina 4. Além de neurônios, que também produzem interleucina 4 e aumenta a quantidade de receptores IgE no mastócito. O sistema nervoso também é responsável pela produção de neuropeptídeos, que pode estimular esse mastócitos, que degranula, libera histamina e com isso tem coceira e formação de feridas, que pode dar uma situação de oportunidade para a bactéria provocar o quadro de celulite facial. Bom, para o tratamento da celulite facial, o medicamento de escolha foi a clindamicina. E ele foi escolhido após fazer um teste para verificar a resistência do micro-organismo a macrolídeos, lincosamidas e streptograminas. O teste foi realizado pelo método de difusão, onde o micro-organismo analisado foi o Streptococcus beta-hemolítico, e ele foi cultivado em agar Miller-Lincoln com sangue de carneiro 5%. A incubação foi feita a 35 graus em 5% de gás carbônico de 20 a 24 horas.
O teste de sensibilidade obtido no paciente foi que ele era sensível à clindamicina e resistente à eritromicina, justificando assim o medicamento de escolha para a celulite facial. A clindamicina ela é administrada a cada 8 horas por 300 mg por via oral durante 7 dias. Ela é absorvida no trato gastrointestinal e pode ser distribuída através de proteínas plasmáticas. O seu metabolismo é hepático e ele é excretado, a sua maioria é excretado pela urina e pela bile na forma de metabólito inativo. A clindamicina ela vai atuar na subunidade 50S do ribossomo da bactéria, impedindo a transcrição de a síntese de proteínas bacterianas. Isso. E algumas reações como diarreia pode ser visto, o antibiótico não possui interação com a sertralina nem com a ingestão de alimentos. Por fim, concluímos que os sintomas que o paciente apresentou ao chegar no hospital teve a suspeita de Chagas, porém foi descartada com os exames. Com isso, teve a triagem com os resultados do hemograma, dos exames bioquímicos e também da antistreptolizina O, foi suspeitado que o paciente tinha febre reumática e foi administrado já o tratamento e a profilaxia do mesmo. Porém, o paciente também apresentava depressão, fazendo com que seu sistema imune ficasse menos responsivo e com isso tivesse mais suscetibilidade tanto a infecções que levaram à febre reumática, como infecções que deram origem à celulite facial. O quadro de depressão também fez com que levou o paciente a ter problemas de ereção, o que fazia o mesmo não ter condições de desempenhar o ato e ter filhos. Pessoal, a gente viu, tem uma história bem interessante. Eu gostei da conclusão, Francisco. Acho que ficou bem ilustrado o que aconteceu com ele. A parte da fertilidade, no final das contas, era emocional, né? Mas ele fez um espermograma e aí eu queria falar com vocês os testes que foram feitos nesse sêmen dele. Vocês colocaram lá de avaliação macroscópica. pH é avaliação macroscópica? Ou é bioquímica? É bioquímica. Mas no manual da OMS, professora, eles colocavam no link, tipo no subtópico, como avaliação macroscópica, seguida da aparência, quer dizer. É que conceitualmente, uma avaliação macroscópica você faz só olhando pro pote, sem precisar de nenhuma correcurso. Então, você põe a fita e olha olho nu, tudo bem. Mas, né, não é exatamente uma avaliação macroscópica. Essa coisa da aparência que liquefaz, não sei o quê, antes de liquefazer, tem que coagular, não é? Sim. Isso também tem que aparecer aí, a coagulação é um fator que a gente observa, né? E não tá faltando nada aí, não? Acho que tá faltando a análise Não, na macroscópica. O odor. Tem que sentir. Eu fiquei com uma dúvida. Essa coisa do volume, quando o volume sai fora da faixa padrão, é sempre uma inflamação, uma infecção? Pode ser, em alguns casos, obstrução também, quando está menor que 1,5 ml. É tão variável, né? O volume. Não pode ser uma deficiência de secreção, de vesícula, de próstata. É que a principal suspeita seria de inflamação ou infecção. Tá. E lá na frente vocês falaram, daí se a gente vê, né, se ele microscopicamente, não sei o que, se ele mexe, se não mexe, como é que ele mexe. Se ele não mexer, faz o
Tudo bem, você tá mexendo, a gente sabe que ele tá vivo, né? Mas pra contar, é fácil contar aquele que tá, quantos estão vivos e quantos estão mortos, entendeu? Ele tá mexendo. É que eu tô na apresentação. E qual que é o algoritmo que ele faz? Não, mas você faz, de qualquer jeito faz. Ah. E aí a coloração vocês tiraram o corante porque não... Então, professor, eu li que o corante é eosina vital sem ausência de nitrosamida, mas eu não sabia se estava certo. Aí eu preferi não colocar na apresentação. Nigrosina, nigrosina. Bom, nigrosina. Desculpa, eu falei errado. Ah, não. Ok. Tiraram essas dúvidas. Vamos lá, gente. Olha só, gente, eu vou abrir mais esse grupo, vou ver se vai sair. 2 grupos restantes, eu vou assistir a apresentação e a gente ajeita depois, tá bom? Amanhã, no horário da aula de vocês, eu vou estar vivendo o 4º semestre. Aproveitem para estudar a nossa avaliação da semana que vem. Eu achei muito legal a estrutura do trabalho de vocês. Sei que vocês se dedicaram bastante tentando fazer inter-relações. E as inter-relações às vezes existem, às vezes não existem, tá? Mas eu achei que ficou muito produtivo, achei interessante o mecanismo da prednisona, falar que é profármaco. Vocês acharam alguma coisa sobre lipomodulina ou lipocortina? Eu li, mas eu confesso que eu não lembro mais nada, professor. Porque você falou da Nexina. Da Nexina. Não é? Mas também eu tinha visto no mesmo local que eu vi sobre a Nexina, eu vi sobre a lipocortina e a lipomodulina, mas eu não lembro. Porque lipomodulina ou lipocortina acabam sendo sinônimos e ela promove a injeção da fase A2. A Nexina não? Não. Pois é, mas aí depois a gente faz esse confronto aí da literatura, traz para eu dar uma olhada. Claro. Eu achei interessante. Vocês quando falaram de alguns efeitos colaterais, vocês falaram de retenção relacionada à prednisolona, uma série deles. O paciente apresenta alguns deles aqui? Não. Então seria interessante. Só o da, futuramente que ele apresenta o eritema facial. Então focar para o que apresenta, porque às vezes é um evento que acontece, é relativamente raro, ou mesmo que não seja, mas se não tem relação com o caso, não tem problema. Eu estava olhando aqui a metabolômica que vocês fizeram, esse grupo aí seguramente acertou a pergunta lá da avaliação do progresso, não? Aqui era integrada? Sim, eu achei muito bonitinha a relação entre inflamação e depressão. Que coisinha fofa esse negócio aqui que vocês fizeram de aumentar o catabolismo do triptofano, reduzir a produção da tirosina. Eu queria dar uma olhadinha depois nesse trabalho, porque você pode ter uma alteração na concentração do aminoácido, mas ela pode não efetivamente alterar a biodisponibilidade do mediador químico. Eu sei que aqui a gente fez uma observação de que alteraria para fazer com que houvesse uma interrelação maior entre as informações. Eu não sei se uso o termo sistema imunológico é suscetível à infecção. Eu acho que a infecção é do paciente, não do professor. Não é? O sistema, a infecção, não sei. Não sei. Aí vocês falaram que ele começou a fazer os antidepressivos. E disseram, nossa, temos reações adversas. O moço agora quer comer, quer namorar. Tá? Isso é reação adversa, gente? É efeito colateral. Mas é efeito. Não é um efeito terapêutico, não, no antidepressivo. Ele estava deprimido, não queria namorar, não queria comer, ficava lá só dormindo, assistindo Big Brother. Então, gente, isso aí é um efeito terapêutico, nessa melhora do quadro de humor. Tá bom? Muito obrigada. Coração partido, mas satisfeita com muitas das apresentações. Parabéns pela apresentação. Eu confesso que eu fiquei muito perdido no começo, principalmente na questão da infertilidade. Como que entrou no caso? Imagina que seja uma doença. Até quando a gente recebeu o caso, a gente pensa onde que a gente vai colocar a infertilidade desse cara. É tratamento psicológico numa clínica de fertilização. Nossa, explicar. Acho que em algum momento ele desses para morrer, mas ainda teve
ela tem 13. Oh, a ereção masculina, desculpa. Ela tem 13 Não, menino, quem entende história. Ah, história. Desculpa, então. Não, é que na clínica teve uma avaliação psicológica, porque na clínica de fertilidade tem essa avaliação. Então esse problema realmente não é emocional do casal. E aí ele passou por essa avaliação e alguns testes foram realizados, até chegar no diagnóstico da depressão. Mas também na depressão, como a gente mostrou, a dopamina ela não é produzida em quantidades suficientes. E a dopamina é importante para a ereção masculina. É o primeiro ponto da libido masculina. E a serotonina também na terceira parte. Então ela é alterada também fisiologicamente. Porque tem a ver com a ereção, não com a fertilidade. Isso, então o cara não tem um problema de fertilidade. tanto do espermograma deu normal. Sim, O problema da ereção. dele é a dificuldade de ereção. Só que na triagem, quando ele chegou ao laboratório, ele só informou que ele estava tendo dificuldade de ter relação sexual porque ele achava que era por conta das dores que ele vinha sentindo. Mas ele não é uma dificuldade de ter filhos. Juntamente, porque era o objetivo final dele. Não, mas é só uma vez. Então, talvez lá no começo da história vocês poderiam ter colocado quando ele sentiu lá no. Ele estava deprimido porque não podia ter filhos. Os sintomas na história aqui. Então, a depressão dele tipo, é desde a infância, então ele sempre é deprimido. A gente tentou mostrar aos poucos, sabe? É. Tipo, pra ficar menos confuso. Aí a gente indo lá para a metabôlica, é claro que não é ainda, mais uma vez, uma coisa de rotina, apesar da técnica ICMSC, então você pode usar os aminoácidos em qualquer laboratório. Nos laboratórios é possível dosar por massas e quantificar, então não é uma técnica longe da realidade. Claro que fazer o painel talvez ainda não seja para depressão, talvez não seja ainda um teste rotina. Eu gostei da forma que vocês apresentaram, principalmente porque a gente não abordou ainda no curso, então falaremos sobre as técnicas. E aí a minha dúvida seria só uma dúvida lá naquele. Passa, por favor. Aí. Vocês viram esses. Vocês viram esses analisadores? Viram o quê? O analisador. Vocês falaram analisador de uma forma geral. Vocês viram alguns deles? Eu vi que tem vários tipos, mas a gente não colocou nenhum específico. Porque a gente usou basicamente dois artigos principais, que falavam da depressão. Mas para a TREC ninguém viu todos, e não era o mesmo, né, que eles falavam. Cada um falava de cada um tipo, usava um específico. E a gente achou melhor não colocar um específico. Lembra o nome dele? É quádruplo, alguma coisa, não é? Quadrupolo, eu sei que tem. Quadrupolo, né? É alguma coisa assim. Porque, claro, a gente vai ver isso ainda, mas esse analisador faz muita diferença quando você quer quantificar ou quando você quer identificar. Então, tem várias gerações e vários tipos de termos que vocês falaram, mas é importante também ter em mente que isso vai ser usado, importante nessa quantificação, que também é o objetivo de vocês nessa metodologia, é identificar e quantificar. Certo? Parabéns. Vamos lá, pessoal. Eu tive a mesma sensação do Fábio. Também, como eu saí da banheira, a hora que eu voltei, eu falei assim, mas ele está com febre, 38 graus, dores fortes articulares, cansaço. Ele tem entrado no pronto-socorro e pediram teste sorológico e xenodiagnóstico? É que você perdeu Por uma parte, conta você de perdeu onde a ele parte. vivia desde a infância, onde ele tinha nascido, que é uma área endêmica, que era uma área endêmica para E ele Chagas. tava com sintomas de dor no peito, cansaço. Então esse pronto-socorro aqui não foi agora, não foi agora Volta com 35 anos. na linha do tempo dele. Na linha do tempo. Em que momento ele foi para esse pronto-socorro? Só para saber. Ele nasce no depois. interior de Goiás, que é uma área endêmica Com de 35 Chagas. anos. quando adulto. Aí ele auxilia os pais na Ele foi lavoura. pro pronto-socorro com 35 anos. Isso. E aí chegou lá no pronto-socorro, É como a história. estava com dor, com febre, Isso. e aí pediram xenodiagnóstico. É porque ele contou que ele viveu em uma área endêmica quando mais novo. Então, se ele tivesse com a doença, ele estaria na fase crônica. A Carol vai poder falar melhor sobre isso com vocês. Eu não sei se é feito, eu acredito que não, que O que? xenodiagnóstico. Não,
o xenodiagnóstico ele ainda é feito, mas não em todos os No lugares. pronto-socorro? No pronto-socorro não, mas ele é pedido e é feito. Tá, eu só fiquei com dúvida nisso. Falei assim, nossa, mas pronto-socorro de xenodiagnóstico eu acho estranho. Mas é que ele tá no hospital, ele dá a entrada e depois ele pode ter sido internado. Até porque o Ou xenodiagnóstico, o resultado dele é liberado posteriormente. Então eles fizeram um sorológico, deu negativo para antitecruse. E o sorológico foi justamente, o xenodiagnóstico foi justamente para procurar a presença de formas parasitárias do tripomastigota, ou tripomastigota metacíclico ou epimastigota, no inseto. Porque se o inseto sugasse alguma forma de vida do ciclo humano e começasse a ter o ciclo dentro do inseto, o inseto eliminaria nas fezes, ou epimastigota ou tripomastigota metacíclica. Foi um teste confirmatório. Então, eu até entendi a necessidade de fazer o teste, eu só não entendi a solicitação do teste no pronto-socorro. Tá. Agora, para fazer o diagnóstico de Chagas, né, como vocês não falaram da gestão de uma forma mais pontuada, eu queria que vocês explicassem a ordem que as coisas acontecem. Qual é o primeiro teste, o segundo, o terceiro, né? Quais são os testes solicitados de primeira escolha, os testes confirmatórios? Em qual fase, Pro? Na Nessa fase fase que aguda ele ou está, na crônica? aos 35 anos. É solicitado o teste sorológico para saber se tem um anticorpo contra o Trypanosoma cruzi. Tá. Só que muitas vezes o paciente pode não ter a sorologia positiva. Que ter Não é o meu tempo ainda, pode responder. Ah, É só um teste. Ah, tá. E com isso, precisa de um teste confirmatório. Os testes confirmatórios que normalmente são de escolhas, o xenodiagnóstico, mas também pode ser feito por técnicas moleculares, em busca Não é antígenos, mas de estruturas que tenham no parasita, porque pode ser feita por PCR, pode ser feito... E aí, qual que vai ser o material biológico para fazer esse teste molecular? sangue. É porque o PCR, pelo que eu li... Oi? tem análise do tecido também, em algumas situações. Só vai conseguir material genético se por tiver, biópsia. Se o usuário tiver sangue. Não, é por biópsia de tecidos afetados, como coração, intestino. Bom, depois a Carol vai discutir melhor sobre tudo isso com vocês, mas eu senti falta de um fluxograma para explicar, né, a ordem que essas coisas acontecem. Né? E é isso, pessoal. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Ele está na fase crônica, certo? Que vocês afirmam, estava suspeita de fase crônica, mas ele tinha também uma suspeita por febre de poder estar agudizando. Podia, gente? Como assim? Na suspeita do Chagas, certo? Como vocês acharam, puseram fase crônica, mas ele podia estar voltando com a doença, não podia? Sim, por reinfecção. Por reinfecção, foi diagnosticado. No hemograma, o que a gente poderia ver se ele tivesse a fase novamente aguda da doença? Acho que diminuição de hemácias. E que mais? Não, mas eu acho que tem mais alguma coisa. Mas eu acho que tem mais coisa. O que é o término? Não só Pesquisa de parasitas no hemograma, gente. Então, a história clínica do paciente é muito importante, tá? Mesmo com uma suspeita, né? Ele podia ter o trypanosoma dentro do hemograma, que é uma das coisas que todos nós que fazemos hematologia, com história clínica, suspeita ou não, a gente tem que observar isso, porque é muito importante, tá? Temos relatos vários de cronicidade, principalmente em pacientes imunodeprimidos,
digamos que no hemograma que a gente vai ver que voltou para fazer a cura. E por que ele está com uma discreta leucocitose? Não, ele tá com uma leucocitose, uma neutrofilia por causa da febre reumática, né? Que É um processo inflamatório. é um processo inflamatório. Certo. E o que também ajudou vocês a ter certeza que ele estava nesse processo inflamatório? A proteína C reativa, O aumento do VHS VHS e a também. E quem é mais antistreptolizina. específico? VHS ou PCR? Pré-inflamação, PCR. Eu acho que PCR. E infecção também, né? Também gente? tinha. Eu falei, VHS, ó, a TIM já aumentou, certo? Gostei da apresentação, parabéns, estou satisfeita. Obrigada. Só um detalhe. A bactéria, ela é itálica. Tá? Vocês escreveram Streptococcus pyogenes, ele estava correndo, tá? Foi, não. Igual na Pelângelo. Gente, vocês estavam enxergando bem daqui? Porque eu estou precisando optar um de novo. Né, eu acho. Eu falei que eu sou cega, né? Mas tinha umas tabelas ali, né, que vocês colocaram, que realmente ficou um pouquinho difícil para mim. Por favor, vocês podem, por gentileza, colocar naquela foto do teste de sensibilidade aqui da medicina? Então, né? Aumenta aí. Né? Essa clindamicina. Vocês usaram clindamicina? Certo? Vocês explicaram o mecanismo de ação. Estava perfeito. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Vocês colocaram um teste D aí, não foi? Teste D. Um teste D. E se o teste D deu positivo, eu uso a clindamicina, vocês estão me mostrando um teste D. Foi o medicamento de escolha que foi falado errado na hora de explicar o teste, porque o teste teria que ter dado positivo para eritromicina, que aí justificaria não ter usado. E sim usar a clindamicina. Vamos lá, gente. Vocês deram uma estudadinha no GNL, no MLSB? Não? Então, vocês fizeram o medicamento de escolha e fizeram um teste de sensibilidade. Até aí tá tudo perfeito. Tá? Quando eu bati o olho, eu falei, o que o GNL está fazendo aí? Tá? Por quê? Porque esse teste aqui é para detecção de um gene induzido. Tá? Então, vocês colocaram, poxa, para mim, eu não tenho que usar nem eritromicina nem clindamicina. Porque a eritromicina in vitro está induzindo a expressão gênica. Né? E aí, como é que eu vou entrar com clindamicina se eu tenho um D-teste positivo? Tá? Então, isso aí é um erro. Vocês têm que tomar cuidado quando colocar uma foto, avalie do que é essa foto. Tá? Vocês poderiam colocar o teste de sensibilidade, ok, mas por que... Era melhor ter só a tabela, então, Só a professora. tabela, nesse caso. Por quê? Porque uma foto de teste diz pra mim, olha, ele apresenta o gene, mas eles estão entrando com clindamicina, tá errado. Entenderam? Então, tomar cuidado, eu sei que vocês não tiveram ainda, né? É o nosso próximo assunto, mecanismos, né? Mas eu acredito que a Dayana tenha falado em gene de resistência, tá? Eu gostei muito da conclusão, eu lembro muito bem do caso, vocês construíram muito bem, né? A gente conversou sobre a celulite, então a construção, onde eu vi essa bactéria, né? Aquela coisa toda. A construção ficou bacana. Eu falei, gente, mas eles botaram essa foto aqui, não tem nada a ver. Tá? Vocês não deveriam, então, utilizar a clinda e érito, tá bom? Mesmo com aquele alão ali, vocês podem ver que tem um D, né? Tá? É um D. A gente vai conversar semana que vem sobre esse D. Ok? Mas parabéns, meninos. Obrigada. Eu disse que ia ser eu e você.